associar a ideia de fisco à Operação Stop. Só nos últimos meses já foram emitidos quase 2.800 pedidos de apreensão de veículos alvo de penhoras. Será esta uma das razões para que a autoridade tributária esteja a intensificar a colaboração com a PSP nas operações Stop. O protocolo foi assinado em novembro do ano passado e prevê que os comandos regionais façam ações conjuntas com o fisco, o que tem vindo a acontecer. Desde há algum tempo que os computadores da polícia nas ações de fiscalização já têm acesso a uma base de dados que detecta se os automóveis têm ou não o imposto de circulação em dia. Mas agora, com a presença dos elementos das finanças, é possível confiscar imediatamente a viatura se o condutor tiver algum calote ao fisco. Quer dizer, isto é quem pensa que a democracia liberal faz sentido, fica absolutamente revoltada, escandalizada, quer dizer, eu não tenho palavras para definir isto. Bem, para já, há aqui vários pontos. O primeiro é que nós, neste momento, vivemos numa comunidade em que quem manda, de facto, é o fisco. O fisco é, neste momento, um elemento de terror na nossa comunidade. Mas um elemento de absoluto terror. E isto é o apogeu do elemento de terror. Quer dizer, uma pessoa que deve, para já, uma coisa é dever ao fisco, outra coisa é, primeiro, é o fisco dizer que alguém deve. Porque eu conheço não um, não dois, não três, não 1000 casos de gente que não deve nada ao fisco e que tem ações contra o fisco a ver se pega. E, portanto, o que vai acontecer é que estas pessoas ficam sem as coisas primeiro, mesmo que depois se prove que não devem nada. Depois há outra coisa terrível nisto. Quer dizer, quem tem que executar as coisas são os tribunais. São os tribunais que têm que definir, têm que decidir quem deve e quem não deve. Não é? Agora, a PSP com a autoridade tributária atrás. Quer dizer, nós vivemos no terror fiscal absoluta, esta tentativa de buscar dinheiro de toda a maneira. Não é genérico, de toda a maneira e total é isto. E depois há uma coisa que eu acho inacreditável. É o que isto chegou. Então um tipo anda com um carro de 50 mil euros e está sempre sujeito a que o mandem parar porque tem um carro que custa 50 mil euros. Mas o que é isto? Os Ferraris, por exemplo, não dá muito jeito de mandar isto parar é um terror já absoluto. Quer dizer, o que nós temos, isto é um ataque ao Estado de Direito, é insultuoso, é perceber que é uma caça perfeita a tudo o que é dinheiro, mesmo que não haja razões nenhumas para que isso aconteça. Eu fico branco com isto. E a não conhecer, aqui vou ser outra vez paternalista e condescendente, é a não conhecer o modo como estas coisas passam. Como disse, os Aston Martins e os Ferraris passam muito rápidos para serem parados por operações da PSP. Nem a PSP tem carros para ir atrás deles. Esta medida é extraordinária. É, para já, um falhanço governativo. Não do Estado de Direito. E, num Estado de Direito, isto não existe. Não existem medidas antidemocráticas que roçam não apenas a ilegalidade, mas entram na inconstitucionalidade. É óbvio que não podem ser conferidas aos polícias e à PSP funções que pertencem ao fisco. Não é isso. Quer dizer, nós temos que assentar o Estado de Direito numa série de regras de separação de poderes. Não é assim. Eu acho extraordinário. Não se trata apenas das bases de dados e do modo como a pouco e pouco, e das próprias redes sociais, toda a vida dos cidadãos é acessível, o que quer dizer que, eventualmente, num modelo autoritário, os cidadãos hoje estão todos controlados. Esta é a verdade. Agora, também, um tipo é parado na rua e por uma dívida, que até pode ser uma dívida que tenha, entretanto, sido resolvida, porque estes processos têm uma tramitação. Ou que esteja a correr num processo a ser contestado. É absolutamente. Quando toda a gente sabe que as pessoas depois não têm os meios judiciais e judiciários para se defenderem, num caso destes. Eu fico absolutamente estarrecida e volto àquela história do tenham paciência do Primeiro-Ministro. Como é que estão-se a passar em Portugal, a pouco e pouco, estão-se a tomar medidas que são medidas de Estados autoritários, que não dão resultado. E por uma qualquer razão, volto a dizer, as pessoas ou não se estão a perceber do que se está a passar, ou não sabem, ou estão convencidas que isto faz parte do pôr a casa em ordem. Isto não põe a casa em ordem. Nos últimos anos, há anos que se discute se levanta o sigilo bancário ou não se levanta o sigilo bancário para questões fiscais, com regras. Ainda não se conseguiu aprovar. Continuamos a ter o offshore da Madeira. Como sabe, os offshores têm como principal função a fuga ao fisco. Mas arranja-se coragem para caçar impostos à beira da estrada. Como é óbvio, caça impostos à beira da estrada é para apanhar a raia miúda, não é seguramente para apanhar o que é a verdadeira e importante fuga ao fisco.